Olá, seja muito bem-vindo ao Papo para Corretor, podcast da Ager. E hoje para falar de JRS. Eu sou o Jader Abdel, da Ager, e estou aqui com meu amigo Sérgio dos Reis. Vou pedir para ele se apresentar. Amigo e colega de muitos anos, né, Jader? Estamos aqui hoje num podcast um pouco diferente do que a gente tem feito até então, né? Hoje com a CEO da revista JRS, né? Júlia Sena Carvalho. A Júlia está à frente hoje de uma das mídias mais tradicionais do mercado de seguros, né? E está aqui hoje para bater esse papo aí com a gente. Te apresenta para nós aí, Júlia. Fala um pouquinho da tua trajetória. Sérgio, Jader, primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade quando eu recebi ali o convite ainda em dezembro, né? Hoje a gente está gravando em janeiro. Fiquei muito feliz, porque a gente tem uma proximidade muito grande, principalmente pelas pessoas, né? E vocês são amigos queridos aí de tanto tempo desse mercado. E a gente fica super feliz quando recebe esse tipo de convite, que a gente sabe que é um convite super exclusivo para poucas pessoas que passaram por aqui. E me apresentando um pouco, né? Então, como vocês falaram, eu sou a Júlia Sena Carvalho. Tenho 31 anos. A coisa mais importante sobre mim é que eu sou mãe da Marina e da Manuela. E o resto é perfumaria. Então, estou à frente do JRS, né? Uma empresa que é da minha família, que vem aí da minha família. Com 26 anos de história já. O JRS nasceu como Jornal Regional de Seguros, por isso a sigla. Mas de jornal a gente tem muito pouco hoje em dia. Então, o jornal que saía tinta nas mãos, como dizia o meu pai e os primeiros apoiadores, né? Lá nos anos 2000. Ele virou revista, a cores, a gente ainda tem a revista. Somos uma empresa multimídia que foca muito na produção da revista mensal, do programa Seguros Sem Mistério, da nossa atuação digital também, né? Algo que há muitos anos já não dá para fugir. E a pandemia deu essa acelerada nesse boom digital. Hoje em dia a gente cuida muito o que a gente comunica. Nosso propósito no JRS é agregar as pessoas no mercado de seguros, mas de uma forma consciente, de uma forma inteligente, de uma forma respeitosa com o público que nos acompanha, né? Seja ele segurador, corretor de seguros, prestador de serviço. Então, a gente é muito agregador nesse sentido, escuta muito para realmente poder estar fazendo um trabalho que faça diferença aí para o mercado. Mas eu pedi para me apresentar e eu estou falando de JRS. Mas isso é porque as histórias se confundem, né? Como eu comentava para vocês antes da gente entrar aqui, o JRS, meu pai fundou o JRS quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu que era muito grudada no meu pai, a filha mais nova de 4 filhos, né? Como ele chamava, que era o último suspiro, nem era pra eu ter nascido, como ele brincava, né? Que a minha irmã mais próxima de idade tem 10 anos de diferença de mim. Então, ele brincava que eu era o último suspiro. Eu era muito próxima, eu tava sempre junto com ele. E quando ele teve, né? Ele já vinha de uma carreira, ele já apresentava outros programas de rádio sobre seguros, já vinha de uma carreira de professor de seguros na Funenseg, agora Escola de Negócios de Seguros, mas antigamente falávamos Funenseg, né? E então ele já vinha dessa carreira no mercado de seguros e ele percebeu que tinha uma lacuna ali para fazer algo diferente, então teve a ideia de criar o Jornal Regional de Seguros numa época em que informação e comunicação não era como é hoje. Para te apurar uma informação, tu tinha que ir dentro da seguradora ou direto com o corretor para te encontrar algo, ou fazer uma coisa que ele fazia muito, e que muitas vezes eu estive com ele, e por isso esse meu olhar também muitas vezes já aguçado desde cedo para o jornalismo especializado, que era escutar radinho. Ele passava o dia inteiro na Praça da Alfândega escutando radinho, ou visitando seguradoras, que a gente já teve 16 matrizes seguradoras no centro de Porto Alegre, né? Não. Então ele estava sempre ali ligado e eu estava junto. E eu brinco, e é verdade, que o meu pagamento era uma casquinha de sorvete do Mac. Como toda boa criança, né? Eu tinha ali, eu adorava estar com ele, mas a gente também, né, como criança, também quer se divertir. Legal, Júlia. 31 anos, mas uma trajetória longa já, né, no mercado de seguros. E conta para nós um pouquinho como é que funciona assim, o bastidor, né, o dia a dia de uma revista focada exclusivamente no mercado de seguros. Como é que é desde a chegada de manhã até o final da tarde, como é que a coisa funciona lá no dia a dia de vocês? Um dos nossos valores, Sérgio, que a gente não abre mão lá no JRS, né, enquanto empresa, é uma frase que meu pai falava muito, que é: ninguém faz nada sozinho. Então não é a Júlia que faz alguma coisa sozinha, não é o Bruno, né, que é meu irmão, meu sócio, que também faz, somos todos nós. Então, claro, nós tivemos, enquanto JRS, e eu que estou lá há muito tempo, nós tivemos várias fases. É claro que uma empresa que começa de maneira familiar, ela ainda está se descobrindo.
ela tem aquele processo de sair do processo familiar para o processo profissional, para o processo com processos. Então, a gente passou por essa fase também. Quando eu entrei na faculdade, quando eu me formei na escola, eu fiquei na dúvida o que eu fazia da vida, né? Aquela dúvida que todo mundo tem, clássica. E eu olhava sempre o meu pai, ele era um exímio entrevistador, né? Eu olhava ele sempre entrevistando, fazendo aquilo que ele fazia. Eu achava muito difícil, eu disse, gente, jornalista, eu nunca vou conseguir ser, isso aqui não é pra mim. E ele acabou insistindo que, então, se eu não queria fazer uma faculdade de jornalismo, que eu fizesse o curso de radialista. E ele é separado da faculdade, é um DRT que tu tira em 6 meses, e aí tu tem uma visão, né? Só que no curso de radialista tudo é jornalismo. E aí eu percebi que aquilo ali era o que eu sabia fazer. Mas a minha ideia inicial era fazer publicidade. Nada a ver. Ainda bem que eu não fiz, que eu ia me arrepender. Apesar de serem tudo da comunicação social, são coisas diferentes. Então, essa bagagem de estudar, entrar para dentro do mundo, né, do jornalismo e da comunicação, ela trouxe essa diferenciação no nosso dia a dia no JRS. É claro que lá em 2012, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha uma rotina. Depois, quando eu me formei, o meu pai é feio falar me deu, né? Não é isso. Eu conquistei a editoria-chefe. Aqui estamos entre amigos, não tem problema. Eu conquistei a editoria-chefe e quando eu me formei, ele entendeu que então eu poderia ser editora-chefe em 2017. E aí, a partir daquele momento, eu também pude trazer mais ainda, né, a minha visão do que a gente poderia fazer na rotina de diferente. Depois disso, a gente teve a pandemia, em 2020. Aí muda tudo de novo. Aí todo mundo foi dentro de casa. Como é que a gente faz o processo ser totalmente online? Se a gente não tá mais nos eventos com as pessoas, com os corretores, como é que a gente consegue informação? Então, cada fase, ela vai mudando muito. Atualmente, a gente está numa fase muito boa, com muitas pessoas na redação. Era uma vontade que a gente tinha muito grande de ter mais jornalistas na redação, além de mim. A gente sempre teve outros, mas a gente queria ter mais. Porque não adianta, uma empresa que se preza a comunicar como a gente, ela precisa ter esse olhar mais apurado, ou precisa ter pessoas, né, que queiram vir nesse sentido de ter responsabilidade com o que a gente está comunicando e informando. Então, atualmente, a gente usa muito a técnica da brevidade inteligente, que é uma técnica para que a gente possa entregar para vocês, que são do mercado, informações que respeitem o tempo que vocês têm. Vocês não têm tempo, muitas vezes, para ficar lendo uma informação que seja extensa, com muita informação que não vai servir para o Jader, que não vai servir para o Sérgio. Talvez vocês queiram se aprofundar, e aí a gente também dá a possibilidade de vocês se aprofundarem nisso, mas num primeiro momento a gente dá um insight mais rápido ali para que vocês também possam otimizar o tempo de vocês. No dia a dia isso é muito legal, porque a gente começa ali, hoje eu não tô mais tanto no conteúdo, é claro que eu tô sempre com olho no peixe, outro no gato, né, o vício jornalístico ele não deixa a gente largar totalmente, e tem alguns parceiros também que eles gostam, que eu dei o meu pitaco, então eu vou lá e dou uma olhada, mas a turma ali no dia a dia, ela se vira super bem, assim, a gente tem os prazos semanais, então eles sempre sabem quando que tem que estar com tudo de conteúdo entregue da revista, o que é urgente, saiu, sei lá, se sair hoje um novo presidente de seguradora, isso é urgente, isso tem que ser noticiado quanto antes. Claro, com a devida responsabilidade, bem apuradinho, não vamos ninguém, né, fazer uma coisa que não pode. No jornalismo a gente chama de barrigada, então não pode dar uma barrigada, que é errar, né, uma informação e acabar proliferando algo que não seja verdade. Mas no dia a dia, assim, basicamente é isso. Júlia, hoje a JRS, ela expandiu muito, ela vai muito além de revista, ela vai muito além de simplesmente dar conteúdo ou informação, né? Ela faz outras coisas que eu sei que tu vai abordar um pouco aqui. E uma dessas coisas é a organização de eventos, né? E ela tem essa característica agregadora de aproximar o mercado, aproximar corretores. Eu já participei da Maratona da Inovação, já vi como é que funciona e queria que tu falasse um pouquinho. Maratona da Inovação, o Troféu JRS, como é que é organizar esses eventos? A escala que tem, o tamanho que tem isso tudo, né? Um evento muito grande, atrai mercado inteiro. Como é que é organizar tudo isso e acompanhar isso, gravar conteúdo, disponibilizar? Como é que é toda aquela gerência daquilo ali que está acontecendo tão rápido, às vezes num dia só? Olha, Jader, não vou te mentir, é bem desafiador. É muito desafiador, principalmente porque a gente é muito preocupado no JRS com a questão da experiência. Então, a experiência, ela vai desde o palestrante, você, por exemplo, que já participou conosco,
do que está participando como espectador. Então, tudo isso a gente quer entregar. É uma experiência muito legal. E às vezes, quando tu tem um evento que é muito grande, quanto maior ele fica, mais difícil fica de tu conseguir entregar uma experiência 100% para todo mundo. Então, a gente tem muita preocupação com isso. Vou começar falando um pouquinho do troféu, que ele é mais antigo, né? Agora em 2026. Já tá marcado, inclusive, quero vocês lá participando. Opa, dia 30 de outubro de 2026, no Vista Pontal, que vocês já conhecem. Legal. A gente vai repetir a dose, porque lá é um sucesso, né? Então, fica difícil assim. Eu fui lá receber Isso, subiu troféu, ao palco, né? Então lá é bem legal, tu viu com seus próprios olhos, né? O quanto é uma experiência diferente que a gente consegue entregar para vocês ali. E o troféu, ele esse ano tá na 25ª edição já. Então, ele nasceu de uma das ideias que meu pai tinha, que ele também era que nem eu, assim, meio acelerado. Ou melhor, eu sou que nem ele, acelerado. E essa ideia dele surgiu logo, acho que no segundo ano de JRS, já que é o 25, né? E no início era um coquetel que se fazia ali com algumas premiações, era uma coisa mais rápida, mas ao longo dos anos foi se percebendo que o mercado queria mais, e a gente também tem essa característica no JRS de que o bom pode ser ótimo. Então a gente está sempre de um ano para o outro querendo fazer coisas diferentes e procurando o que dá para fazer de diferente e melhor. O troféu, então, ao longo dos anos, ele já chegou a ser o maior evento independente do mercado de seguros. A gente recebeu 1.200 pessoas aqui em Porto Alegre. Independente que a gente diz não ligado a nenhuma companhia seguradora ou alguma entidade. Mas a gente entendeu também que num determinado momento também não era um evento para ter tantas pessoas assim. Ele é um evento mais requintado, então ele também é um evento que tem que ter esse filtro, vamos dizer assim, né? Tanto que há 3 anos já, ou mais, ele esgota totalmente 1 mês antes de convite. Isso me dá uma dor de cabeça, que você não tem ideia, porque Sim. A gente fica com dor no coração de não conseguir atender quem quer ir, né? Mas, infelizmente, é algo que acontece e a gente tem que ter uma prioridade de atender bem quem vai estar lá no dia, e isso não dá para fazer quando a gente tem tantas pessoas. O troféu, como eu falei para vocês, espero vocês lá, ele já tá com a data marcada aí pro dia 30. Vamos ter as votações de novo, que vocês podem participar também na categoria prestador de serviço. Já ganharam ali, quem sabe levam outros para casa, né? Oh. Então tem espaço na prateleira lá. Olha aí, viu? vamos se puxar, né? Então as premiações, elas são legais porque elas engajam, né? Fazem Sim. o pessoal participar. E o outro evento, que é a Maratona da Inovação, que esse ano já é a 6ª, também já está com data marcada para julho. A gente já teve que marcar todas as datas e já estamos trabalhando nos eventos, porque são eventos que dão trabalho, principalmente do ponto de vista também da maratona de ter que organizar conteúdo atual, mas conteúdo que seja aí previamente planejado. E também porque a gente tem que pensar que esse ano é um ano com muitos acontecimentos, Copa, eleição, então a gente vai disputar a atenção das pessoas para que realmente faça sentido para elas. Como eu disse, são eventos que a gente foca muito na experiência do cliente, então a gente não quer passar como mais um evento, ou que a pessoa, ai, que saco, tem que ir lá naquele evento. A gente não quer isso, o que a gente quer realmente que as pessoas elas vão porque sabem que na maratona vão lá absorver algo de diferente, ou vão ouvir algo de diferente que elas vão poder botar em prática no dia a dia delas, ou no Troféu JRS que elas vão lá para ter um momento realmente de reconhecimento, né, um momento que a gente para, respira e pensa, puxa, que legal esse mercado que eu faço trabalho, que eu trabalho, né, que faz a diferença na vida das pessoas. A maratona, ela é um evento que, diferente do troféu, que foi de uma ideia do meu pai, ela surgiu de uma ideia minha. Então, o nome dela, Maratona, da Inovação em Seguros, é porque na época da pandemia, a gente tem já o programa Seguro Sem Mistério há muitos anos no canal 20 da NET do Rio Grande do Sul. E eu percebia que a meia hora do programa Seguro Sem Mistério não era o suficiente para a gente abordar alguns temas com especialidade que muitas vezes o público estava pedindo. Então eu disse, quem sabe a gente tira um dia, uma tarde ou uma semana, não sei, comecei a ter ideias, para a gente abordar de maneira mais extensa esses conteúdos que ao longo das nossas edições está faltando tempo. Então disso surgiu a maratona do programa Seguro Sem Mistério, que é do ato de maratonar. Como a gente maratona séries e tudo mais. Claro, hoje em dia a gente não usa, né, Maratona de Inovação em Seguros, que ficou o nome, mas essa é uma história legal, assim, de contar. E a maratona, ela surgiu primeiramente lá em 2021 como um evento totalmente online, porque a gente ainda caminhava passos lentos com a questão da vacinação.
E a gente programou ali uma semana de conteúdo, 5 dias, e para nossa surpresa foram mais de 35 mil pessoas assistindo naquela semana. Surpresa positiva, né? Não que a gente não esperasse que desse super certo, mas foi além do que a gente imaginava. E isso foi muito legal. No ano seguinte, nós que somos aqui de Porto Alegre, mas temos atuação, claro, no Brasil inteiro, a gente teve a ideia de levar a maratona para São Paulo, para se testar em outro campo e ver o que acontecia. Foi sensacional. Tem gente que pede até hoje para que a gente faça eventos em outros estados, porque gostaram. Porque o pessoal de lá, embora tenha muita opção de evento, viu um pouco de algo diferente que eles não estão acostumados lá. E 2, porque a galera daqui do Sul fez uma caravana para ir pra lá. Então eles se sentiram parte de algo em outro local, sabe? Muitas dessas pessoas pedem pra gente fazer até hoje. Quem sabe? Foge um pouco do formato tradicional de congresso, né? É uma coisa diferente, uma maratona diferente. A ideia mais voltada a conteúdo. A ideia é trazer uma coisa diferente, assim. E aí, no terceiro ano, então, a gente trouxe pra Porto Alegre, porque a gente sempre faz pesquisa com o público, né? Pra saber o que eles querem. Eles escolheram pelo Rio Grande do Sul. Nós fizemos no Rio Grande do Sul. Depois, no outro ano, teve enchente. Aí a gente, obrigatoriamente, tinha que fazer aqui. Não tem como fugir. A gente tinha que ajudar as pessoas, os negócios locais, né? O local que a gente fez, inclusive, ele ficou totalmente inundado no primeiro andar. Então, e a gente manteve o contrato lá para realmente ajudar, né? Naquele momento, vocês sabem, todo mundo tinha que se dar as mãos. E no ano passado, a gente também... Aí a pesquisa também, o pessoal escolheu Porto Alegre. Nós fizemos no Teatro da Unicinos. E esse ano, lamento dizer, pessoal, eles escolheram Porto Alegre de novo. Vamos ver se no ano que vem eles escolhem alguma cidade diferente. Legal, legal. Legal essas histórias, né, Júlia? Porque assim, a gente participou algumas vezes dos eventos e a gente sempre foi super bem recebido. A gente sabe que são eventos preparados com muito carinho, né, e muito trabalho. Então, parabéns pelos eventos. E falando um pouquinho, voltando, né, um pouquinho ali pra revista, né? Tu tinha comentado que iniciou como um jornal lá atrás, era impresso, depois foi para uma revista já colorida e tudo mais. E o tempo foi passando e o digital entrou com tudo, né? Como é que foi para vocês essa, não vou dizer migração, né? Porque vocês continuam com o impresso, né? Como tu tinha comentado antes com a gente, né? Mas essa transição, agregar esse novo formato dentro do JRS, como é que foi isso para vocês? Tu deve ter participado intensamente disso, né? Ah, sim. Em 2006, Sérgio, antes mesmo de ter newsletters no mercado, né, que hoje é muito comum, a gente lançou, foi a primeira newsletter do mercado, foi a nossa. Então, no dia 6/6 de 2006. Eu sei porque é aniversário do meu irmão e ele é o pai da newsletter, porque ele sempre foi muito... Ele é publicitário, né, ele sempre foi muito curioso, um autodidata, assim, ele catava e era um BO, gente. Naquela época, era um envio manual. Não é que nem hoje, MailChimp, te amo, vai lá, aperta um botão e foi. Era envio manual e as companhias, por uma questão interna, né, elas bloqueavam E aí, gente, é o que vocês podem imaginar. Envio com cópia oculta, 1 por 1. Então, assim, eram madrugadas enviando, só que a coisa começou a crescer. Quando tu tem um número menor, né, já é mais fácil, assim, tu vai ali e faz o envio. Quando começa a ter um volume grande, aí era madrugadas que se virava, meu irmão e o Felipe, que é nosso gerente, se viravam ali fazendo envio. Depois eles iam pra festa, né? Mentira. Brincadeira, pessoal. E eles viravam madrugadas lá fazendo envio pra realmente que todo mundo recebesse. Se alguém não recebesse, Sérgio, era assim, ó, davam um BO, ligavam pra gente. Pra você ver como valorizava, né? Porque o dia não começava se a newsletter do JRS não chegava. Se tivesse um evento numa noite, uma terça-feira na newsletter da quarta de manhã tinha que sair. Porque se não saísse, o evento não aconteceu. Era uma loucura, assim. Então, era um reflexo, né, do quanto a gente já, desde 2006, já trabalhava essa parte digital, que, claro, era um pouco diferente. Depois a gente começou a trabalhar muito a questão de site. Então, o site ele nasce ali logo depois da newsletter. Claro que ele começou como um site e depois virou um portal. Que hoje em dia, né, nós temos outras funcionalidades dentro do portal. A diferença é basicamente que o site não era interativo e o portal, o usuário, ele consegue interagir, ele tem a área do usuário e esse ano a gente vai lançar mais também algumas funcionalidades ali. E acho que a grande sacada, assim, foi começar a trabalhar as redes sociais.
A gente tem muitos colegas de mercado, muito queridos, a gente está bem com todos, eu adoro todos e me inspiro no trabalho de todos. Mas o trabalho que a gente faz em rede social eu acho muito diferenciado. Acho não, tenho convicção. Me ensinaram a falar que tem convicção. Eu tenho convicção que ele é muito diferenciado porque a gente tem muito esse olhar de que seguro já por si só já é um tema técnico. Se tu for trazer ele de forma técnica para dentro da rede social, que não é um espaço técnico, piorou. Aí realmente a gente não vai conseguir trabalhar muito. Muitas vezes não é a questão do número de likes ou de engajamento, mas é se tu viu aquele conteúdo e aquele conteúdo do Sérgio, aquele conteúdo do Jader, ele me trouxe alguma coisa que eu não esqueci. Então muitas vezes a gente encontra corretores ou até seguradores que dizem assim, mas eu vi o fulano de tal, onde é que ele falou? Ele fica tentando puxar, porque claro, ele viu um vídeo, ele viu alguma coisa que puxou ali na memória dele. E aí essas coisas, elas valem, às vezes, muito mais do que 300 mil likes. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta parecida com o que tu já começou a falar. Hoje a comunicação mudou muito nos últimos anos por causa da internet, e ela é muito rápida. Hoje a gente consome informações às vezes em vídeos de 10 segundos, né, em manchete. Manchete vale como se fosse um artigo há 40 anos atrás. Redes sociais, essa interação, essa questão das coisas viralizarem muito rápido. E aí eu te pergunto como se posiciona a mídia especializada no meio disso tudo e qual a importância dela, né? Por que ela continua forte, firme, né? Como é que ela se posiciona no meio dessa comunicação nova? Essa é uma boa pergunta, Jader, porque os movimentos de mundo, né? Não é nem de mercado de seguros ou de comunicação. Os movimentos de mundo nos últimos anos, eles mostram que qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer informação que ela quiser, verdadeira ou falsa, desde que ela saiba onde procurar. Essa é a verdade. Então, por isso que antes eu até falei para vocês que a gente usa o método da brevidade inteligente, que é para respeitar o tempo que vocês têm. Para respeitar o tempo que vocês têm de absorver um conteúdo e o que vocês têm interesse, né? A mídia especializada, pelo que eu entendo, já escutei muitas vezes, não vou mentir, de que isso não vai dar certo, isso vai cair em desuso, isso vai... pra quê que eu vou fazer isso aqui? Mas é uma questão de comportamento de mercado. O nosso mercado, ele tem uma característica muito forte, que ele é muito unido. Então, a gente tem todas as partes que precisam se comunicar entre si. Tem o corretor de seguros, tem a seguradora, tem o prestador de serviço, e essas partes, elas precisam ter fontes de informação confiável. Não é no chat GPT que tu vai ter essa informação. O chat GPT pode até te ajudar a encontrar fontes confiáveis, mas quando tu precisar de fato saber se algo é verdade, tu vai acabar caindo na mídia especializada. Em geral, a autoridade, ela leva tempo, né? Imagina quantos anos, né, nessa função para gerar essa autoridade. Sabe que vai entrar no JRS, não vai ver uma notícia falsa, né? Sim. Pode confiar no que tá lá. Sim. Não, a gente não dá barrigada. Muito bom. Bom, vocês viajam muito, né, Júlia? Vocês cobrem muitos eventos. Vocês fazem eventos, né? Os eventos de vocês, mas vocês cobrem outros eventos, participam de podcasts, como hoje aqui, né? Tem várias outras frentes aí. Tem alguma curiosidade, alguma coisa inusitada que tu pode compartilhar com a gente que aconteceu? Obviamente aquilo que dá para compartilhar, né? Alguma coisa que seja interessante para trazer pra gente. Uma ou mais, né? Se tiver mais de uma, pode trazer também. Tem alguma historinha aí que tu pode compartilhar com a gente? Histórias são várias, assim, né, Sérgio e Jader? Até antes da gente entrar no ar, eu ia te dizer pra te perguntar por que meu sobrenome é Júlia Sena. Essa é uma história minha, nem é uma história de mercado, mas depois tu me pergunta. Então eu vou te perguntar agora, por que teu nome é Júlia Sena? Não, calma, vou responder outra. Mas histórias inusitadas tem várias, assim. Tem uma história que até é da nossa família, assim, que é muito engraçada, que eu tava me lembrando com o meu irmão ontem. O meu pai, ele faleceu em 2019, né? Mas se juntar todos nós aqui da sala, ele tinha mais saúde que nós tudo, porque fazia academia, natação, tudo que vocês possam imaginar. Foi uma fatalidade que veio acontecer com ele. Eu, como uma pessoa espiritualista que me considero, entendo que o jogo da vida é esse. Não é a gente que define, né? A hora de cada um é a hora de cada um. Então, em 2019 era a hora do meu pai. E o meu pai, quando ele estava no hospital, ele estava no hospital, no quarto já, e ele falava muito em podcast. Porque podcast, isso 2019, podcast não era o que é hoje em dia. Podcast vai bombar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. E aí a história inusitada é porque 2 anos depois a gente resolveu transformar o Seguro Sem Mistério em podcast.
como ele havia dito. E deu muito certo, triplicou a questão de audiência, de patrocínio, de reconhecimento de marca, de tudo. O Seguro Sem Mistério, ele é um programa que é um produto do JRS, então é uma das coisas que a gente tem, que a gente produz dentro de casa, né, e enfim, é uma história inusitada que eu me lembrei com o meu irmão ontem disso, que o meu irmão tava dizendo, lembra quando o pai falou isso? Eu não lembrava, porque fica na memória e a gente acaba fazendo e esquece. Eu acho que o podcast, na época, ainda era algo só com áudio, né? Não tinha ainda vídeo envolvido. Sim. E hoje é o formato que é e bombou realmente, né? Na pandemia estourou, né? Isso aí, a pandemia. Sim, exato. Porque a pandemia foi um ano após, né? Em 2020. Sim, isso aí. E o Júlia Sena, não vou deixar de esquecer. Isso aí. Até alguns já sabem dessa história. Eu contei num outro podcast, mas o Sena... Na verdade, no início da minha carreira jornalística, que eu já fui produtora, já fui repórter, né, aqui da televisão local, no Rio Grande do Sul, e eu usava o Carvalho. Então, teve um grande chefe meu que ele dizia, não vou ler na ficha repórter Júlia Carvalho, vou ler Júlia Sena, mais sonoro. E foi ficando, e aí ficou Júlia Sena. E o Sena é porque meu pai era um grande fã do Ayrton Senna. Todos os meus irmãos são Cardoso Carvalho. Ah, o teu sobrenome não é Sena. Não. Olha Todos os meus são Cardoso Carvalho. Essa história é boa. Artista. Nome artístico. E o Ayrton Senna veio a falecer no dia 1º de maio de 1994 e eu nasci no dia 20 de maio de 1994. Meu pai, quando foi registrado, deveria ter registrado Júlia Cardoso Carvalho, tal qual todos os meus outros irmãos, mas chegou com a certidão de nascimento em casa com Júlia Sidon, que era o nome da minha avó paterna, Sena Carvalho. Caramba. Essa é a história. Pra tu ver o tamanho da comoção naquela época, né? Nossa. Que loucura. Ah, não, essa aí é pra poucos, hein? Quer dizer, agora todo mundo já sabe também, né? Agora todo mundo já sabe que a Júlia não é Sena. Vamos lá, deixa eu te perguntar, Júlia, sobre como é que o corretor ele pode usar a mídia especializada a seu favor, né? Ou seja, ele gosta do conteúdo e tal, e ele quer pensar em alguma forma de interagir com isso, como é que ele pode usar, ou o JRS, né, também. Como é que ele pode trazer isso próximo dele e trabalhar com isso? Tem várias formas, né, Jader? Eu acho que a primeira, e isso vale não só para o corretor de seguros, mas para qualquer profissional. A primeira é tu usar a informação a teu favor. Informação de qualidade, informação apurada, né? Tem muita fake news hoje em dia, então tem que ficar bastante de olho nisso. A mídia especializada, de um modo geral, como eu disse, não vou falar só do JRS, porque eu também adoro todos os nossos colegas aí de trabalho. E eu sei da seriedade de cada um deles, né? Dos que eu sou próxima, que são todos. Dos que eu sou próxima. E, cara, o corretor, ele usar daquilo a seu favor é uma forma que ele encontra até de ter assunto na frente do cliente dele. Porque o cliente dele que tá ali na frente dele, ele não conhece sobre seguro. E seguro já é um tema técnico, muitas vezes quadrado, que o cliente não tá entendendo. Então, de que forma que as informações que ele tem à disposição dele, né, que muitas vezes nós da mídia propagamos, a maioria delas, pode auxiliar ele a ter uma abordagem, às vezes, mas não diria tão leve, mas às vezes uma abordagem que seja até didática para o cliente que está na frente dele. E acho que informação também mostra autoridade, né? Então, se o corretor antenado no mercado, antenado no que está acontecendo e tal, mostra autoridade para o cliente dele também, né? Acho que isso é importante. Claro, porque tem muito mais confiança em contratar um seguro com alguém que entende do que está falando do que um corretor que muitas vezes não está tão por dentro, assim, né, das informações. Eu sempre dou lá no Instagram dicas diárias de comunicação e a dica de ontem foi que a comunicação real, ela vence a comunicação que tu finge que sabe. Legal. Então, não é um problema se tu não sabe. Se tu chegou na frente do cliente e ele te fez uma pergunta que tu não sabe, comunicação real. Isso eu não sei, mas eu vou procurar. Ou pergunta pro cliente, tu já ouviu sobre isso? Me conta um pouco. Às vezes o cliente ele já leu alguma coisa e vai te trazer. E tu vai ter a oportunidade de depois olhar e ver se aquilo que ele trouxe é aquilo mesmo, ou se daqui a pouco ele leu algo que não era tão assim, né? O corretor, como especialista, ele tem que se colocar nesse papel de que ele é a autoridade nisso. Isso. Até mesmo se ele não sabe naquele momento sobre aquilo, mas ele pode procurar, porque ele tem fonte confiável para isso.
A gente, quando está em conversas abertas com corretores, né, muitas vezes em atendimento, em reuniões e tal, a gente sempre fala que ele tem que ir além de ser um tirador de pedido, né, ou de ser o cara que opera o multicálculo e pega um orçamento e passa, né, mas criar um relacionamento, conhecer o cliente dele, né, pensar além, né, abrir a mente do cliente para a parte de seguros, ou seja, ele leva a cultura de seguros também. E é um pouco disso que tu está falando, né, ele é a autoridade de seguros ali, ele tem um papel ali, um papel social também, muito mais importante do que simplesmente fazer uma venda, né? E aí... Deixa eu só voltar um pouquinho no nome da Júlia, que me veio uma puta da orelha agora aqui. Eu disse que tu não é Senna, e de fato, na tua certidão de nascimento, tem Senna ou não tem Senna? Tenho Senna. Eu disse, então vamos esclarecer de novo. Tem que falar... Então ela é Senna, tá? Vamos voltar. E detalhe, as minhas filhas gêmeas também são. Tá, mas é diferente do nome dos teus irmãos. Os teus irmãos não são Senna. Não, são todos então Cardoso Carvalho. Isso aí, e eu sou Júlia Sidon Senna Carvalho. Tá abrindo a CNH que nós vamos mostrar, que a gente trabalha com fatos. Jornalista não tem. Não, era só pra voltar, porque eu acho que na hora que eu entendi que não era, mas na verdade né? Então, não é um nome artístico, é um nome que tá na certidão, inclusive das minhas filhas. Quando eu fui registrar elas, o pai delas, que é polonês, o nome dele é Andrzejewski. Falando assim parece normal, mas não é, todo... E aí ele disse, a gente foi registrar, ele disse, registra como tu quiser, se quiser botar o Andrzejewski antes, porque geralmente se usa o último, né? Eu disse, não, vamos botar Manuela Senna Carvalho Andrzejewski, Marina Senna Carvalho Andrzejewski. Ele tem esse trauma que ele era criança que nunca sabia escrever o nome dele, né? E aí eu coloquei, só que na escolinha elas já são Marina Senna e Manuela Senna, né? Já foi. Então não adianta, é forte. Já virou. Júlia, e aí agora eu vou te pedir, né, para tu dar uma dica para os corretores, já fazendo minha última pergunta aqui, encerrando também nosso podcast. Foi tão rápido. Foi rápido, mas de conteúdo muito bom. Que tu deixa uma mensagem para os corretores, e aí algum insight, alguma dica da tua ou da JRS aí para eles. Eu gosto muito de 2 insights que eu sempre trago, assim, em conversas, né? O primeiro é puxando a brasa pro assado da comunicação. A comunicação muda tudo, é uma frase do JJ essa, mas eu gosto bastante. Fiz alguns cursos com ele. A comunicação, ela muda tudo, ela é a chave. Então, o corretor que muitas vezes tá mais tímido, sabe, vou fazer só aqui, vou ser um tirador de pedido. Pense em se comunicar, em olhar para o lado, em falar com as pessoas, porque ele vai ver que isso vai ser a virada de chave da carreira dele. Ele se posicionar como a autoridade que ele é no mercado que ele faz. E a outra dica que eu gosto bastante também, ela tem a ver mais com a questão da gente se comportar de uma maneira empática. Independente de quem está na nossa frente ou com quem a gente está falando, né? Eu falo muito para as minhas filhas e falo isso muito na empresa também, que a gente tem que tratar qualquer pessoa da mesma forma e com a mesma escuta empática que a gente trataria. Às vezes a gente aprende mais com as pessoas que a gente não espera do que com as pessoas que a gente tem uma alta expectativa de que a gente vai aprender algo. Olha aí, ó. Isso aí é pra... Esse dá um corte, ó. Anota. Não, legal. Encerramos então, Jader? Encerramos. Quer dar uma mensagem final, Sérgio? Não, foi... Apesar de parecer curto, né? A gente tá conversando aí, acho que há uns 30, 40 minutos. E quando o papo é bom, ele acaba... Parece que o tempo passa muito, muito rápido, né? Mas foi muito legal te receber aqui, Júlia. O Jader também, como o nosso host. E agora eu tô tomando a frente como host, mas o Jader finaliza aqui com a gente. Mas foi muito legal te receber aqui. E fica a dica, né? Para quem ainda não conhece os eventos JRS, Maratona da Inovação, o Troféu JRS, né? Como é que faz para seguir o jornal, né? Dá as dicas pra gente aí de como faz para assinar o jornal. Claro! Né? Segue a gente no @jrs.digital e também todos os dias ali, né, a gente publica hard news, como a gente chama, né, time a time, notícias do mercado, então tá sempre atualizado o nosso site, que é o jrsportal.com.br, e segue também o @Júlia Senna, né, que lá eu dou dicas de comunicação. Legal. Júlia, te agradecer, conteúdo muito legal que tu trouxe, história muito bonita, né, história que vem do pai, passando da família, né, dá pra ver que
mercado de seguros, comunicação tá no teu sangue, isso acho que deixa mais bonito, né? Tudo que tu tá construindo e que tu ainda vai construir. Obrigado por ter vindo, obrigado pela participação. E corretor, espero que você tenha gostado de tudo que a gente trouxe aqui, de tudo que a Júlia agregou, da dica que ela deu, né? De todo esse conteúdo. Peço que você curta, que você compartilhe com outros corretores, espalha esse conteúdo para nós, né? Espalha o Papo para Corretor. E nos vemos no próximo episódio aí do nosso podcast Papo para Corretor da Ager.